Gente, boa noite ou bom dia. Agora é 1h32 da sexta-feira, dia 29 de maio de 2015, ok? Eu postei ontem que eu ia falar hoje sobre distúrbios de sono, vamos falar assim, né? Alterações do sono na criança acima de 1 ano de idade, tá? Mais ou menos 1 ano de idade. Eu comecei a gravar isso na quarta noite. Eu não tenho costume de escrever roteiro, né? Eu vou falando o que vem na cabeça, porque eu acho que fica mais espontâneo e porque eu não gosto de escrever mesmo assim roteiro, e principalmente porque eu estou com esse problema no ombro, no braço direito e tal, então estou evitando escrever. E enquanto eu estava gravando, começaram a vir várias coisas na minha cabeça, várias lembranças, várias considerações, que aí eu parei de gravar porque eu percebi que o assunto é muito mais complexo do que uma simples receita de bolo, né? Seria muito fácil chegar aqui e falar assim, ó, se você tem um filho com 1 ano de idade que dormia bem ou não, e que agora acorda a noite toda, pede peito a noite toda, que não quer dormir no horário estipulado, que fica pulando na cama, no berço, ou que não quer dormir no berço, quer dormir na cama junto com você, isso, aquilo, né? Faça tais coisas, faça isso, isso e isso, que com certeza dará certo. Isso é mentira, tá? Isso não existe, né? As crianças são diferentes, as histórias são diferentes, e os motivos que levam as crianças a isso são multifatoriais, né? Primeiro a gente tem que entender que existem duas coisas: existem hábitos de sono e existem padrões de sono. Os padrões de sono eles são determinados metabolicamente ou fisiologicamente, né? A gente tem uma área no cérebro chamada sistema reticular ativador, que ele dá um sinal na hora que precisa recarregar a bateria, né? A pessoa sente sono e quando ela dorme, recarrega o sistema reticular e a pessoa acorda, né? Quer dizer, a gente acorda na hora que toca o despertador, né? Geralmente a gente acorda com o sistema reticular ativador pela metade, né? O meu, por exemplo, às 1h30 da manhã já está pedindo para eu dormir, né? E isso faz parte do ciclo circadiano, né? Hormônios que a gente tem no corpo que fazem essa mudança aí do ciclo sono-vigília, tá? Agora, hábitos de sono, hábitos são coisas aprendidas, são coisas que a gente aprende, a criança aprende na dinâmica da família, na história da família, o que é ensinado pelos pais, o relacionamento entre mãe e filho. Portanto, os distúrbios, as questões culturais também, os distúrbios do sono com 1 ano de idade, próximo de 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, não começam quando a criança tem 1 ano de idade. Eles começam lá atrás, quando a criança nasce, né? E ao longo da vida dela, ok? Portanto, assim, tem muitos fatores. Por exemplo, quando eu falo que existem fatores antropológicos, né? Nas milenares culturas aí, chinesa, japonesa e tal, no Oriente, né? E também indígenas, a criança recém-nascida e até uma certa idade, 1 ano, 2 anos, depende, varia dentro dessas culturas, né? A criança ela dorme no mesmo leito que os pais, tá? E muitas vezes dorme no peito da mãe.
a noite toda, mama a noite toda, mama, dorme, acorda, mama, dorme. Primeiro porque a sucção dos primeiros dias de vida, ela é uma coisa reflexa, né? Se colocar o dedo na boca da criança, ela suga. Mas depois de um tempo a criança acorda, ela mama, né? Ela sente ali a mãe, o toque da mãe, a presença da mãe, mama e dorme de novo, tá. E isso vai se perpetuando durante o tempo aí, né? Nessas culturas a ideia, a relação entre mãe e filho, a unidade, né, entre os dois é uma coisa muito intensa, né? É como se a criança fizesse parte da mãe mesmo, e a criança ela não tem noção de que ela é um ser individual. Na verdade, a gente não sabe a partir de que idade que a criança começa a perceber isso. Que a criança tem noção de que ela é um indivíduo à parte da mãe, né? Que o cordão foi rompido, foi cortado, e que ela é uma criança, é um indivíduo, né? E que a mãe é outro indivíduo, tá? Mesmo na cultura ocidental, durante alguns meses a criança tem essa... A gente não sabe exatamente quando que isso começa a se quebrar, né? Talvez seja ali por volta de 1 ano de idade, quando a criança começa a apelar, não querendo dormir, não querendo deitar, não querendo ir para a cama, chorando, gritando, pedindo peito e tal, né? Às vezes criança que já dormia bem começa a fazer isso por volta de 1 ano de idade. No entanto, na cultura ocidental, capitalista, né, em que a mulher... a sociedade, não só a mulher, a família... Tive uma mãe que me escreveu esses dias falando que dá o peito. A criança tem 1 ano e meio e ela come bem a comida sólida e tal, mas às vezes ela mama no peito, principalmente antes de dormir, mas dorme bem à noite e tal, tudo certinho, belezinha, tranquilinho. Só que a mãe se sente às vezes, sente que a sociedade não aceita bem o fato dela dar o peito com a criança com 1 ano e meio. E a criança não pede muito peito durante o dia mesmo, então ela evita de fazer isso em público, né? Mas que ela se sente constrangida com isso. E realmente a sociedade capitalista e ocidental, ela realmente coloca isso, né? É errado dar o peito? Não é. Até 2 anos de idade? Pode dar. Eu acho que tem que dar até 1 ano. Depois disso, a criança tem que comer comida sólida e fazer igual todos os outros mamíferos, só mamar enquanto o leite é o principal alimento. Depois disso, depois que deixou de ser o principal alimento, deixar, né? Parar de usar. Mas isso vocês podem assistir lá no primeiro vídeo, tá tudo explicado lá. No primeiro vídeo sobre a amamentação, tá? Mas assim, por que eu sempre bato nessa tecla de dar o peito de 3 em 3 horas desde que a criança nasce? E que primeiro mês a criança dorme no berço junto no quarto da mãe, no segundo, terceiro mês no máximo vai para o quarto dela e vai dormir no berço dela, longe da mãe e tal. Por quê? Porque é necessário colocar horários para a criança, é necessário colocar limites para a criança, tá? Porque senão depois a mãe ela se torna refém, né, da criança, tá? E tem mãe que não tem a postura para chegar e impor as coisas, né? Então assim, primeira coisa que eu quero falar, né, nesse primeiro vídeo aqui, né, o que eu quero falar nesse primeiro vídeo: você tem um filho que está com mais ou menos 1 ano de idade, 1 ano e pouco, que até dormia bem, mas agora não quer mais dormir no horário, não quer deitar no berço, na cama dele,
não quer, ele quer ficar mamando, acorda de hora em hora, fica agitado e tal, tal. Você vai ter que tomar algumas medidas agora, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco no outro vídeo. Lembrar que essa fase é uma fase de mudanças, né? Às vezes as crianças começam a ir para a creche, a mãe acabou o período, né? Com 6 meses acabou o período da licença maternidade, a mãe volta a trabalhar, às vezes consegue levar a criança junto no trabalho ou não, mas a criança vai sofrendo mudanças, atividades vêm, a dinâmica da casa, a dinâmica da família, a dinâmica social, né? E às vezes a criança começa a entender que está deixando de ser uma coisa só com a mãe, né? E isso gera um medo. Tem criança que começa a ficar agitada à noite, começa a ter pesadelo. Tem criança que tem... Existe essa técnica de substituir, né? O toque materno por uma fralda, um lenço, uma boneca, um urso, uma chupeta, né? Para que a criança faça essa transição, né? Agora, se você tem uma criança com poucos meses e faz a livre demanda, tal, dá uma pensada nisso, porque estatisticamente falando, crianças que mamaram livre demanda terão mais problema para dormir depois de 1 ano de idade, para fazer essa independência, entendeu? Para se tornar independente. Tem gente que fala, né, aqueles que defendem a livre demanda, né, pegam estudos e mostram as culturas milenares e tal, essa coisa da natureza, né, da coisa mais natural. Veja bem, o seu filho, a sua filha, não é filho da natureza, é seu filho, é sua filha. Você é a mãe. Não é a mãe natureza que vai cuidar da criança, é você que vai cuidar. Tá? Então, não espere a mãe natureza colocar os limites, é você que tem que colocar. Tá? As pessoas que defendem esse negócio, né, natural, falam que essas crianças se sentem mais amadas e mais... Eu não sei qual que uma criança de 1 ano, 2 anos fala isso, né? Coloca isso objetivamente numa pesquisa. No entanto, outras pesquisas mostram que crianças que mamaram de horário e que foram desmamadas, que não foram submetidas ao coleito, né, de dormir no mesmo leito que a mãe, que foram logo para a cama deles próprios assim que possível, crianças que elas acabaram se tornando mais independentes, não com 2 anos de idade, 3 anos, isso já, né, assim, estudos longitudinais de 18 anos, de 15 anos, se tornaram adolescentes, jovens e adultos mais independentes do que aqueles que mamaram no peito, ficaram pendurados no peito até 2 anos, 3 anos de idade, tá? Que dormiam com os pais desde o início, né? Se você tem um filho pequeno, repense esse negócio da livre demanda e da criança dormir na sua cama. Isso eu acho absurdo. Isso desde o primeiro dia de nascimento. Absurdo, absurdo, absurdo. E repense também da criança ficar no mesmo quarto com você depois de 3 meses de idade. A criança pode ir muito bem com 3 meses. Qual o risco da criança ter uma morte súbita com 3 meses de idade? Nunca vi. Morte súbita geralmente acontece no primeiro mês,
e é extremamente raro. Na verdade, eu também nunca vi. Assim, paciente meu, ou paciente de algum amigo meu, ter tido morte súbita. Tá? O pessoal fala aí. Porque sufocou na cama. Geralmente, muito que se fala sobre morte súbita é criança que tem um problema cardíaco, que chega a uma certa idade, perto de um mês, e de 15 dias a 3 semanas, e a criança entra em colapso cardíaco. Mas, sim, bom, enfim, repense isso, tá? Pelo seu bem e pelo bem da criança. Tá joia? Eu vou parar por aqui, esse, para não ficar muito longo. Eu vou botar lá para editar. Enquanto isso, eu já vou começar a gravar o outro. Para falar assim, algumas coisas, algumas sugestões que eu vou fazer para que você consiga reverter o quadro aí, se ele já estiver estabelecido, e para que você consiga estabelecer limites e metas para a criança, seja criança ainda com poucos meses, seja uma criança que já está nessa fase aí de 1 ano e dando esses tipos de problemas aí, ok? Então, aguenta aí, eu vou começar a editar. Um abraço, até mais.